Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast para continuar nossa viagem pelos métodos de tendência de Marcos ou MTA. Na semana passada eu expliquei para vocês como construir, não é, a linha vertical, a linha horizontal, o comprimento igual, você divide a escala, onde o dia 1 do projeto é na base, o dia final do projeto é no topo da vertical, o dia inicial do report no lado esquerdo e o dia final no lado direito. Você monta o triângulo e vai plotando os marcos ao longo do tempo no seu projeto. E eu terminei falando um pouquinho sobre a análise. O que é, então? Você vai começar a ver que os seus marcos eles vão mudando de posição ao longo do tempo. Se eles permanecerem na mesma linha, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que o projeto está andando como planejado. Uma segunda análise é o chamado linha crescente. É quando você vai medindo os marcos, por exemplo, semana a semana, e a cada semana vocês vão ver. Ele era previsto no 5º dia, depois no 7º, depois no 9º, depois no 11º. Vocês vão ver o que a gente chama de linha crescente, ou rising line. É quando o quê? Quando você vê que as datas do marco estão sempre sendo adiadas. Isso mostra o quê? Opa, meu projeto está com uma tendência grande de atraso. Eu tenho também o que a gente chama de linha com mudança de tendência, ou turn of trend lines. É quando você começa a ver no seu projeto o seguinte: os marcos estão sendo mantidos na mesma data, mas quando eles começam a chegar próximo da entrega, ou seja, não esqueçam que a entrega é quando o marco bate na diagonal. Porque é exatamente quando a data prevista e a data do status são idênticas. E aí o que acontece? Ele, próximo do fim, ele começa a subir, ele começa a andar paralela à diagonal. É a gente chamar de síndrome dos 99%, né? Você está quase acabando, mas você não acaba. Não é? É uma outra análise importante. Isso normalmente mostra que os reportes anteriores não eram precisos. Uma outra é a chamada linhas divergentes. É quando você tem, por exemplo, dois marcos que estão associados. O marco A e o B estão associados. Aí o marco A começa a atrasar, mas o B não atrasa. E aí você fala assim, tem alguma coisa errada no planejamento desse projeto. Porque se você está atrasando um marco e o outro depende desse marco e ele não mexe, você visualmente consegue ver isso. Essa é uma das grandes vantagens. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer projetos grandes. Eu estou falando de projeto de hidrelétrica, etc., onde o report é uma simples folha com o diagrama de tendência de marcos. É uma forma bastante clara de ver isso. Outra coisa que você vê, você tem, que é um pouco mais raro, são as linhas decrescentes. É quando a cada marco você começa a melhorar o seu tempo, não é? E você começa a descer. Isso significa que seu projeto está acelerando, ou seja, você tinha previsto no dia 5, mas depois você vê no dia 4, depois você vê no dia 3, ou seja, você está antecipando. E tem também a linha zigue-zague, que é uma tendência muito importante para você avaliar problemas. A linha zigue-zague é quando você, num dia está no dia 5, aí no outro dia no dia 7, aí no outro dia volta para o dia 4, aí no outro dia vai para o dia 9. Isso significa você está com um planejamento que está falho, porque você não está conseguindo avaliar as tendências. Você começa a fazer igual um serrote dentro da sua própria análise. É claro, algumas pessoas já me falaram e já me perguntaram, Ricardo, mas eu vou fazer isso na mão? Bem, usualmente a gente não faz isso na mão. Tem, por exemplo, vários softwares que fazem isso. Você pode usar desde uma planilha eletrônica. Eu uso um software que eu adquiri, que eu gosto muito, chamado MTA, TPG MTA Client, do The Project Group, que me parece uma empresa da Alemanha. Eles vendem essa licença, você acopla ela no seu Microsoft Project e você usa. Então é uma ferramenta bastante simples, eles emitem um relatório e te ajuda. Então essa é a ferramenta que eu uso assim, de uma forma simples e fácil. Eu não me recordo muito bem o preço, mas é um software bastante acessível, onde você pode fazer isso de uma forma bastante simples e bastante direta. Eu pessoalmente tenho usado muito, gosto muito. Eu sei que explicar isso num podcast é difícil, por isso eu também estou disponibilizando para vocês o PowerPoint, para vocês terem aí uma ideia, Tá lá no site para vocês baixarem, mas vale a pena vocês procurarem um pouco mais. É uma ferramenta poderosa, bastante pouco utilizada no Brasil, que eu acho que vale a pena vocês preocuparem e conhecerem um pouquinho mais. Espero que você tenha gostado
desses 2 podcasts. Peço desculpa porque explicar um gráfico verbalmente só, sem estar podendo mostrar isso para vocês de uma forma mais visual, eu sei que é difícil, mas espero aí que pelo menos tenha despertado a curiosidade de vocês para entender um pouquinho mais sobre o MTA. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.